Eu quero dar uma boa tarde a todos que estão me assistindo nesta hora pela rede social através deste estudo da Palavra de Deus. Eu quero levar ao conhecimento dos meus conterrâneos e do Brasil para um conhecimento da Bíblia. O mundo antes do homem. O mundo antes do homem. A explicação bíblica. Muitas pessoas rejeitam o relato bíblico da criação, pensando que contradiz as descobertas científicas feitas nos últimos séculos. Mas esse realmente é o caso? É o vital que possamos compreender corretamente o que o relato bíblico diz e o que não diz. Anteriormente, analisamos os pontos fracos da teoria da evolução como explicação para a complexidade decorrentante da forma de vida que vemos ao nosso redor. Agora, vamos voltar para a própria Bíblia, para ver o que o Deus Criador tem a dizer sobre a sua criação. Ao somamos as idades dos patriarcas bíblicos, chegamos a uma data de cerca de 6.000 anos atrás. Para os primeiros pais humanos, Adão e Eva, criados por Deus, no final de 6 dias de criação. Então, como entender isso? Se os cientistas afirmam que o universo e o nosso planeta têm bilhões de anos, embora possa haver falha nos métodos de datação, considere que as pessoas muitas vezes fazem suposições erradas sobre o que diz a Bíblia, o que ela realmente revela. O primeiro capítulo de Gênesis é esclarecido em outra passagem. Tenha em mente que Deus não costuma explicar tudo o que há para saber sobre o assunto em um só lugar na Bíblia. Até mesmo os escritores bíblicos, inspirados por ele, nem sempre entendiam completamente o que registravam. Compara, lê aí, no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. E muitas vezes ele dá mais detalhe. Em outras passagens, assim acontece com Gênesis no capítulo 1. Veja, por exemplo, o que Gênesis 1 e 1 diz. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Pode parecer que este versículo descreve o início de tudo. Porém, Deus mais tarde revela o detalhe dos eventos e condições que ocorreram antes disso. O apóstolo João, escrevendo sob a inspiração de Deus, nos leva de volta a um tempo que antecede os acontecimentos descritos no primeiro capítulo de Gênesis. No princípio, diz ele,
era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Aqui a Bíblia revela que antes da criação do céu e da terra, descrita em Gênesis 1, o Verbo divino, aquele que se tornou Jesus, no versículo 14, estava com Deus. E Deus fez tudo através dele. Nada disso é revelado no relato do Gênesis. Mas esse detalhe nos ajuda a entender quem Deus era no início e no momento da criação da terra. Vemos que João nos dá a mais informação que nos ajuda a entender o que aconteceu para entender melhor quem é o que é Deus. E como a criação prova a sua existência. Baixe e solicite a sua cópia gratuita no livro Questão Fundamental da Vida. Da mesma forma, Gênesis 1 e 2 descreve a terra como sendo sem forma e vazia. Esta descrição superficial não oferece nenhuma explicação porque a terra estava nestas condições. No entanto, Deus revela mais detalhe em outra parte da sua palavra. Apesar de não ser mencionado em Gênesis, Deus em outro lugar explica que os anjos estavam presentes na criação da terra. Nós encontramos esse detalhe registrado no livro de Jó, onde Deus pergunta a Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? E todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, versículo 4, 6 a 7. As estrelas da alva e os filhos de Deus, os anjos, exultaram quando viram a terra passar a existir milagrosamente. A revolta angelical. A chave para entender por que a terra estava sem forma e vazia tem a ver com o que aconteceu com algum desses anjos novamente. Gênesis não descreve nada dessa história angelical. Porém, mais tarde, em sua palavra, Deus revela que havia um grande anjo, Lúcifer, que se rebelou contra ele. Como caíste do céu, ó estrela da alva, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Aqui Deus explica que Lúcifer tinha um trono, o que representava uma posição de liderança e autoridade. Ele insurgiu-se de algum lugar inferior
para tentar derrubar a Deus, mas foi lançado ao chão. Aonde ficava este lugar do trono de Lucifer? Aonde ficava ele? Jesus Cristo, que a tudo assistiu, era o Verbo ao lado de Deus, na criação revela mais detalhe. Eu vi Satanás. Jesus dizendo, eu vi Satanás como raio cair do céu. E disse ele, Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucifer, que se tornou Satanás, significa adversário, em sua rebelião foi expulso do céu para a terra. A Bíblia explica que Satanás mantém sua autoridade sobre este planeta. Observe o que Satanás disse a Cristo. E o diabo levantou a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todo o reino do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Lucas, capítulo 4, versículo 5 a 6. Jesus resistiu a essa tentação, mas não constatou a afirmação da autoridade. Ele não constatou de Satanás. Depois até o chamou de o príncipe deste mundo. João, capítulo 12, versículo 31. 14, versículo 30. 16, versículo 11 de João. Ele apareceu em outro lugar, onde é chamado de o Deus desse século. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Não é por acaso que em Gênesis, no capítulo 3, logo depois que Deus criou Adão e Eva, Satanás apareceu em cena no jardim como uma serpente. A terra estava e ainda está sob o seu domínio. Ele tinha sido expulso para a terra antes da criação do homem. Como visto no relato da tentação de Cristo, Satanás tinha recebido uma autoridade sobre a terra. Em seguida, ele se rebelou contra Deus em uma batalha em que foi lançada de volta à terra. Como disse Cristo, para saber, mais baixei, solicito o nosso livro gratuito, O Diabo. A terra é o reino de Satanás. O livro de Jó registra Deus conversando com Satanás. De onde vem? Foi Deus falando a Satanás. De onde vem? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Jó, capítulo 1, versículo 7. Como a terra tornou-se devastada e vazia. Em Gênesis, não vemos detalhe da inspiradora criação inicial, a criação bem antes de Adão e Eva, onde os anjos cantaram de alegria. E aí não lemos como a criação veio a ser um caio, sem forma e vazia. O texto, porém, não oferece pista. Observe que a Bíblia imaginal sobre a tradução de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, assim definido entre parênteses, a terra era, ou possível, tornou-se sem forma e vazia.
Na Nova Versão Internacional tem uma anotação imaginal sobre a tradução de Gênesis. Deus revela em algum outro lugar de sua palavra como a terra veio a ficar neste estado desordenado. Sem forma e vazia, ele nos dá alguma dica no livro de Isaías. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. Você lendo aí, você vai entender que Deus formou a terra para ser habitada. O termo hebraico traduzido aqui como vazia é a mesma palavra traduzida como sem forma. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2. No entanto, aqui Isaías registra Deus dizendo que originalmente não criou a terra nesta condições. Outro texto, tais como Isaías 34, 11 e Jeremias 4, 23, descreve essa devastação similar sobre a terra, usando as mesmas palavras traduzidas como sem forma e vazia. Em Gênesis 1 e o versículo 2. Não há dúvida de que esta palavra descreve a mesma terra como estando vazia, abandonada, como um terreno baldio, cheio de lixo. O relato de Gênesis simplesmente não providencia todos os detalhes, mas a totalidade da Bíblia preenche essa história em outra parte. As peças que faltam são dadas em outras escrituras, que nos conta sobre a rebelião de Satanás contra Deus e descreve sua tentativa de derrubar a Deus. E que, como resultado de uma grande batalha sobrenatural, ele foi lançado abaixo. Nós vemos o que aparece ser uma situação paralela em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, que descreve uma tentativa de Satanás para derrubar Deus pouco antes do retorno de Cristo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. No entanto, Deus permitiu a Satanás manter a autoridade sobre este mundo atual. O próprio Satanás oferece a Jesus a oportunidade de compartilhar com ele esse governo sobre a terra. Como pode ser visto quando examinamos toda a Escritura? Encontramos muito mais informação que ilumina e explica o relato de Gênesis. A terra renovada e restaurada. A terra agora limpa e abençoada. Vejamos outra seção da Escritura onde Deus inspirou o Salmo revelando mais sobre a sua criação. O Senhor escreve, o salmista, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia e
esta a terra da tua riqueza. Envia o teu espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Salmo 104, versículo 24 a 30. A superfície da terra precisa de uma renovação. Quando Deus criou a atual forma de vida que vemos ao nosso redor, então o que retrata o registro foi-se, ele mostra uma série de foice, de forma de vida em depósitos sedimentares, espalhada na crosta da terra. O homem, tal como desconhecemos, feito à imagem de Deus, com enorme capacidade criativa e espiritual, deixou o registro escrito que nos leva de volta a pouco mais de 5.000 anos. Este é um pequeno espaço de tempo, comparado com o que a maioria dos cientistas considera a idade da Terra e das estrelas, baseando em suas pesquisas. O homem, em um tempo incrivelmente curto, construiu as pirâmides que até hoje desafia qualquer construção. O homem viajou para a Lua e enviou nave espacial para explorar o nosso sistema solar. E além, tais realizações mostram a enorme diferença da Terra antes e depois de Adão. Por quanto tempo os anjos existiram? Antes de um homem ser criado. A Bíblia não revela a resposta. Quanto tempo Lucifer levou para convencer a um terço dos anjos a rebelar-se contra Deus? Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Lembre-se, os anjos não são seres espirituais, para quem o envelhecimento não tem nenhuma consequência. Lucas, capítulo 20, versículo 36. Isso pode ter ocorrido em qualquer período de tempo, talvez milhões e bilhões de anos. Os anjos foram criados e viveram antes da criação de Adão e Eva e da renovação da terra, descrita em Gênesis. Parece que a rebelião de Satanás aconteceu depois de a Terra ter passado pela era dos dinossauros. Por conseguinte, os geólogos concordam que algo dramático ocorreu entre a idade dos répteis e a idade dos mamíferos. Como famoso paleontólogo George Simpson comentou certa vez, o evento mais intrigante da história da vida da Terra é a mudança da era mesozoica dos répteis para a era dos mamíferos, e como se repentinamente uma cortina baixasse em palco, onde todos os papéis principais era dos répteis, especialmente os dinossauros, em grande número e variedade desconcertante, e voltasse a subir para revelar imediatamente o mesmo cenário, mas com um elenco totalmente novo, o elenco em que os dinossauros não fazem parte, os figurantes são outros tipos de répteis e os autores principais são todos desempenhados por mamíferos de uma espécie que foi apenas sugerida nos atos anteriores. Aparentemente, este reflete a mudança do mundo pré-adâmico para o mundo do homem. Certamente existe um réptil menor em nossos mundos, mas eles são insignificantes em comparação com os que existiam na época anterior. Esta não é a única explicação disponível da antiga Terra, mas parece ser a que
tem mais sentido bíblico, pois ela aceita literalmente os dias de 24 horas da semana de criação ou recriação. E, ao mesmo tempo, permite o espaço de um período indefinido antes da criação da humanidade, que pode incluir os dinossauros e a era anterior. Para compreender melhor a explicação bíblica de uma criação inicial, seguida de destruição e mais tarde de recriação, procure ler a Idade da Terra. A Bíblia indica um intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis, que começa na página 72. Para saber mais ainda deste período, leia Gênesis 1 e os dias da criação, que começa na página 75. A explicação da Bíblia. A Bíblia pode explicar a evidência do registro fosse que aponta para a terra antiga e a criação divina. Ao mesmo tempo, sim, ela pode nos não saber os detalhes do que aconteceu antes da era do homem, mas Jesus Cristo nos assegurou que quando ele retornar, nada há encoberto que não seja manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos, capítulo 24, versículo 22. Em vez de tatear pelo labirinto caótico e confuso da teoria da evolução, devemos olhar para a palavra de Deus, para o termo garantido, e é lá, diretamente do nosso Criador, que encontramos a verdade da origem do homem. Talvez a seguinte citação do notável, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diria que tudo isso é desenvolvimento curioso para os cientistas, mas essas coisas não são um desenvolvimento curioso para aquele que acredita fielmente em toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Como Cristo acreditou, ele sabe que tais verdades foram registradas na Bíblia para a humanidade há milhares de anos. A Bíblia é o que deve orientar o nosso padrão moral para descobrirmos a nossa única fonte verdadeira de salvação e talvez, acima de tudo, para a nossa crença no invisível Deus Criador. Então, não devemos duvidar da verdadeira origem das espécies mencionadas no épico da criação, que é o livro da rocha sólida sobre o início de tudo, Gênesis. Meu prezado amigo, é um estudo meio grande, meio comprido, mas a fonte de conhecimento é a palavra de Deus. Você estudando minuciosamente, eu já tenho dito que eu gosto de estudar ela, tio por tio, junta por vírgula por vírgula. Eu gosto de meditar na palavra de Deus e não andar como piolho na cabeça dos outros. Eu medito nela dia e noite para eu não ensinar coisa errada e nem mentira e nem me aproveitar das pessoas mais fracas. Procure estudar a Bíblia e ver a origem para você não colocar na sua cabeça coisa que não é da Bíblia. Muitas palavras citadas fora da Bíblia, eu não aceito. A Bíblia diz assim, eu já ouvi muitas pessoas dizer, aprendeis de mim um dos outros. Isso não está escrito. Aprendeis de mim. Jesus disse que eu sou manso e humilde de coração. Não é aprender dos outros. Quem aprende dos outros, muitas vezes aprende a errar. Mas aprenda de Jesus, que é a palavra de Deus.
É a palavra original da Bíblia. A Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é livro dos livros. A Bíblia é a fonte de todo conhecimento. Até o cientista passa pela Bíblia, o teólogo, o doutor, o juiz. Todos passam pela Bíblia. A Bíblia tem a leis. A Bíblia tem os conhecimentos profundos da ciência. Procure se aprofundar. Você que é instrutor, você que é pastor, a Bíblia diz que tem pastor e mestre. Mestre tem que ter conhecimento da Bíblia. Não é procurar história de carochinha, fábula, mas ele tem que procurar estudar, não para enganar, mas para edificar as pessoas. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que 11, 12, diz que ele levantou um para apóstolo, outro para pastores, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Aperfeiçoamento é para as pessoas ser ensinado, ser educado, ser orientado, não ser neófito, mas ser maduro em nome de Jesus. Amém. E que os irmãos continuem curtindo os meus estudos em nome de Jesus.